igrejas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Rebeca do Carmo e esse é o Estúdio 3, um podcast cristão. Bom, igrejas, antes de mais nada, eu vou pedir para você fazer o quê? Se inscrever no nosso canal, para você ativar o nosso sininho de notificações, para você curtir e comentar muito, igreja. Como vocês sabem, a gente está no nosso mês dos namorados e a gente está aqui na nossa série Lovecast. É você que tá solteiro como eu, sofrer, chorar e esperar no Senhor e falar: Senhor, traga o meu amado. E você que tá casado, sentar aí com a sua cheirosa, com o seu cheiroso e relembrar como o Senhor trouxe vocês até esse lindo encontro. E para falar de um encontro maravilhoso, igreja, eu estou aqui com este casal abençoadíssimo que tem uma história linda de como eles se encontraram na presença do Senhor e eles vão contar hoje aqui pra gente. Jane, que vocês já viram por aqui, seja muito bem-vinda. João, opa, que bom, muito bem-vindo, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco da nossa história, né, e de revelar como Deus, ele manifesta verdadeiros encontros. Ô, glória! Gente, encontra o nome da nossa igreja, ele é profético. E é verdadeiro encontro. É verdade, né, Jane? E você, João? É um prazer estar aqui novamente. E uma frase que você falou agora há pouco, né? Deus, ele une propósitos, né? Então a gente acredita muito nisso, então é um prazer esse tempo de mesa aqui. Bora. Gente, então vamos lá, quem começa? Quem começa contando? As damas, né? As damas. A gente quer desde os primórdios, assim, no choro da cama de Jesus, me dá meu marido, até o grande dia. A gente quer detalhes, Jane, se abre aqui. É sua hora. Então vamos lá. Todo solteiro quer casar. Se algum solteiro vai falar, não quero casar, sou bem assim, não acreditamos. Porque todo solteiro tem o sonho de casar. Então também tive o sonho de casar, passei bastante tempo solteira, né? Tive um tempo com minhas amigas de busca ao Senhor, pedindo um casamento, pedindo um marido, e a gente clamava, a gente fazia jejum mesmo. A gente orava, a gente ia para o monte orar, pedir um casamento, a gente orava pelas madrugadas e todos os dias à noite, quando a gente saía do trabalho, ia para o culto, saía do culto e ia para casa para a gente orar junto, de joelho, para também pedir ao Senhor uma família. E não só isso, né? Também pedir comunhão com Deus, os dons que a gente desejava, aprendizado, crescimento e tudo mais. E aí, teve uma época que apareceram algumas pessoas ao mesmo tempo, com interesse em mim, né? E eu sempre orava, a gente sempre orava junto com as amigas. E o Senhor disse não para todas aquelas pessoas que apareceram ao mesmo tempo, né? E elas falavam, nossa, amiga, agora, né, vai chegar a sua vez, porque todo mundo quer. E aí eu falava, mas Deus não quer, né? Então eu me sentia mais infeliz, porque era melhor não ter ninguém atrás de você do que você ter alguém que você pudesse gostar. E o Senhor estava dizendo não para todos esses, Prega né? essa palavra, Jane. Então eu me sentia muito infeliz por isso. E teve um dia que eu tive um sonho. Tem gente que não acredita, mas a gente tá aqui para falar da gente mesmo, né? Exatamente. Então eu vou falar de mim, eu acredito. Deus fala Prega. através de sonhos. Deus falou através de sonhos lá com José no Antigo Testamento. Deus falou através de sonhos com José de Maria lá a respeito de Jesus. Então Deus fala através de sonhos. E Deus falou comigo que eu estava andando numa rua e eu encontrava o meu marido, o homem da minha vida. Só que ele tinha uma aliança no dedo. Uma aliança de compromisso, né? De pratinha, de prata, era de compromisso. E aí, ele falava assim pra mim, você é a Janiele? Aí eu falava, sou eu. Aí ele falava assim, eu sei, você me espera porque eu preciso resolver isso aqui. Mas era na outra, né? Que era de compromisso. Você me espera que eu preciso resolver isso aqui, eu já tô chegando. Isso foi 2 anos antes de eu conhecer meu esposo, esse sonho. Foi 2 anos antes. E eu não conseguia ver o rosto, eu sabia que era um rapaz alto, né? E aí eu não conseguia ver o rosto de jeito nenhum. E eu acordei tão triste, tão mal. Fiquei depressiva, assim, uns 15 dias chorando. Mas assim, Deus, eu sou uma destruidora de relacionamentos. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Porque essa pessoa tem compromisso e aí eu que vou acabar com o compromisso da pessoa. Isso é errado, isso não agrada o Senhor, porque o Senhor está fazendo isso e tal. Tive a minha crise com Deus.
E aí, fiquei também falando pra ele, Deus, você nem deixou eu ver o rosto da pessoa, nem sei quem é, se aparecer na minha frente eu não vou saber, né? E aí fomos conversar com a pastora Betty, que sempre me discipulou, me aconselhou, me acompanhou. E ela falou, filha, Jesus jamais poderia mostrar o rosto da pessoa pra você, porque você é uma pessoa extremamente crítica. Você é uma pessoa muito exigente. Você é uma pessoa que vai colocar muito defeito nas coisas. Então, ele não vai te mostrar o rosto da pessoa de jeito nenhum. Mas ele está mostrando para você que aquele relacionamento que a pessoa está não é bom para ele, é errado. E o Senhor está preparando ele para te apresentar, ele livre. Isso vai acontecer. Aí eu falava, opa, vai acontecer. Passou 1 mês, passou 2 meses, 6 meses, 1 ano, passou 2 anos. Ô, Senhor! Aí passou 2 anos para a gente poder se conhecer. E esse poder se conhecer é muito interessante, que nesse processo, a minha irmã tem uma amiga, se chama Cíntia. Você vai assistir, né, Cíntia? Vamos lá. A Cíntia, ela sempre conversava comigo e falava assim, Jane, você combina com o João. Nossa, porque ele é que nem você, gosta de falar da palavra, só fala de Jesus e tal, você combina com ele. E eu falava, mas quem é esse João? Ah, ele sempre tá lá na igreja. E eu nunca vi. E a minha irmã falava, nossa, você parece o amigo do Fábio, nossa, você fala igual ele, você parece muito com ele e tal, e eu não sabia quem era. Mas elas falavam, ele estava na igreja hoje, e eu nunca tinha visto. E aí, enfim, aí fui dar um dia, voltando do trabalho, era dia de semana, acho que sexta-feira, voltando do trabalho para casa, muito cansada, era tarde da noite, acho que umas 11 da noite, 11 e pouco. E aí a gente indo pra casa, junto com a Selma, que trabalhava comigo. Ela, amigo, ó o Fábio voltando a pé pra casa dele, coitado. Dá uma carona pra ele, né? Eu tô junto com você, vira o carro, porque ele vai a pé, o caminho da igreja, porque a gente passou na porta da igreja e ele tava indo embora a pé. Aí a gente deu uma carona pro Fábio. O Fábio, que é o amigo do João. E aí, nessa carona, a gente para na porta do Fábio, ele põe os pés pra fora do carro e não desce. E fica contando pra gente do retiro que eles tinham ido no feriado anterior. E aí ele fica conversando, chega o João da faculdade. E aí o João chega da faculdade, ai Fábio, o que você tá fazendo aí? Quem que tá com você e tal? E aí fica lá na calçada conversando com a gente. E foi o primeiro contato. Eu na direção, a Selma do lado, no passageiro, o Fábio sentado lá atrás com as perninhas pra fora. E o João chega com a mochila da faculdade, abaixa, cumprimenta todo mundo e fica ali conversando. E aí a gente vai embora e não tem mais contato. E aí depois disso, passa alguns meses, acho que uns 2, 3 meses, a Cíntia, que é amiga da minha irmã, que na época era namorada do Fábio, aí nem sei se pode contar isso, mas tô falando. Ela combinou uma pizza com a galera da igreja, mas ela combinou que era pra ela, o Fábio, o João e eu podermos ir, né? Só que quando o pessoal da igreja sabe como que é jovem, né? Vocês estão indo aonde? A gente também vai. Aí foi uma galera, um bando, e aí fez aquela mesona, aí todo mundo puxando suas cadeiras, né? E aí onde a gente vai sentar e tal, e todo mundo tentando ajeitar onde que a gente ia sentar. Por fim, ainda sentamos bem distante, não deu pra sentar perto. Olha, né? Inimigo. Mas a Cíntia que tinha bolado tudo isso daí, que era uma pizza pra gente poder de fato se conhecer melhor e tal. E eu lembro que ainda lá, quando a gente deixou o Fábio na porta da casa dele, a gente não sabia que é o mesmo endereço do João, que é tipo uma vila, né? Uma vila de casas, e aí eles moravam ali no mesmo endereço. Quando a gente foi embora, a Selma falou assim, nossa, amigo, eu acho que aquele rapaz ficou impactado com você. Aí eu falava assim, ai, deixa pra lá, porque eu só quero Jesus agora, né? Sim. E aí, isso tudo aconteceu. Na pizza, ele me deu um cartão, João. No dia da pizza. Era fim de ano, ele me deu um cartão de Natal. Mas você deu com intenções? Ou você deu porque você era um irmão educado? Não, dei assim pra ficar uma lembrança, né? Pra manter esse contato. Mas com intenções nela? Assim, de se aproximar, né? De ter mais uma aproximação. Já né? tinha aí. Porque eu imaginei que ia ficar um tempo sem ver, né? Então vamos voltar. O dia do carro, como que foi a sua visão disso, Ju? Eu achei uma pessoa extremamente interessante, uma pessoa muito inteligente, assim, uma moça muito bonita, elegante, e que gostava de conversar sobre coisas da palavra, assim, eu não tinha muito contato, dificilmente eu conhecia uma pessoa assim, puxa, que legal, essa moça é inteligente, né? Ela conhece da palavra também, e eu gostei muito.
A nossa conversa foi muito agradável, falando sobre as coisas de Deus. Acho que isso que foi legal, né? Despertou, assim, um interesse de conhecer mais. Essa foi a primeira conversa no carro. A primeira conversa no carro. Foi apaixonante, Foi apaixonante. E não foi aquela paixão, assim, puxa, essa pessoa muito bonita, eu quero conhecer. Desespero. Não, mas foi sublime. Foi sublime, assim, né? Não tem como explicar, assim. Tanto que meu amigo, né, falou assim, puxa, você tá encantado, assim, e tal, nem é pro seu bico, assim. Eu falei, cara, eu achei ela uma pessoa interessante. E foi muito legal isso, né? Mas não foi aquele interessante, assim, nossa, tô afim daquela pessoa. Não, foi uma conversa muito agradável, de você querer conversar mais com a pessoa. Entendi. Isso foi especial. Aí daí, pro cartão, essa Cíntia também fazia essa ponte, falando pra você da Jane? Ou alguém fazia isso? Não fez, viu? Acho que era só a Cíntia que tinha ponte, né? Mas ela não ficou Ninguém assim. Falava... Ela incentivava a ter um contato, né? Mas devido à agenda, assim. Mas ela não falava, você possível. precisa conhecer a Jane, ela é uma... Acho que ela falou mais pra você, né? Ela falava assim, você combina com ele. Aí quando eu falei, acho que eu conheci o amigo do Fábio. Ela, é esse que eu te falei e tal. E aí ela combinou essa questão da pizza pra poder, de fato, a gente poder se conhecer, né? Deus faz um bom encontro, né? Deus faz porque ele era de outra igreja, não era da mesma igreja. Mas ele estava sempre participando dos cultos de jovens e dos retiros que tinha. Mas eu não participava de nenhuma atividade dos jovens na igreja. Porque eu participava das atividades das senhoras. Porque eu gostava de orar e eu aprendia muito com elas. Então, na oração eu estava e nas reuniões de mulheres das senhoras eu estava. Mas nas dos jovens eu não participava. Sim. E ele estava nas dos jovens. Então, a gente nunca tinha se visto. Sim. Mesmo, às vezes, ele frequentando o mesmo ambiente. E ele ia bastante nos retiros de jovens, mas eu nunca fui aos retiros de jovens nessa igreja. Eu ia nos retiros de mulheres, com as senhoras. Não batia. Então, vê como que Deus prepara mesmo, né? Porque se a gente for pensar, humanamente, vocês não iriam se encontrar com tanta facilidade. E eu conheci a irmã dela não conhecia. E não né? Às vezes os jovens se reuniam pra assistir um filme junto. A irmã dela ia, só que ela não ia. Sim. A irmã dela ia nos retiros. Ela não ia. Mas, João, eu quero entender. Por que, como você... eu vou comprar esse cartão. Você só comprou o cartão pra ela. Por que você fez isso? Eu tinha esse cartão guardado. Eu tinha o hábito de entregar cartão pras pessoas. Teve até, por exemplo, teve um aniversário que as pessoas vão me dar parabéns. Aí eu comprei o cartãozinho pra me entregar pras pessoas. Então, eu tinha o hábito de sempre ter cartões. E aí, eu tinha esse cartão em casa. Aí eu pensei nela. Porque a gente tava conversando, a gente falava muito tinha WhatsApp na época, né? Olha a idade aí, entregando a idade, né? A gente conversava por SMS e, puxa, eu vou ficar muito tempo sem ter contato com ela, né? Então, uma forma, assim, eu sabia que tava chegando o final de ano e eu queria muito desejar que ela tivesse um bom final de ano, ela e a família dela. Aí eu pensei em escrever a mensagem no cartão. Sim. E entreguei, acho que foi até no carro que eu te entreguei, né? A gente não conseguiu falar. Quando eu fui me despedir, eu entreguei esse cartão. E quando você recebeu o cartão, Jane? Não esperava, né? Você não espera, porque foi no dia da pizza, foi no retorno da pizza. E você sabe como que é o carro de gente crente jovem, né? Cheio. Um no colo do outro e todo mundo lá amassado. Então, na hora de ir embora, eu ia deixando todo mundo para poder ir embora. E aí ele entregou no carro o cartão disfarçadamente também, bem discreto, né? Eu achei só, nossa, um cartão de Natal, né? Que diferente. Antigamente as pessoas entregavam cartão de Natal. Só que aí o que aconteceu? Quando a gente se conheceu na porta da casa dele, era mais ou menos setembro. E esse cartão veio em dezembro, né? E aí ele falou pra mim, não, depois que a gente conversou lá, eu já escrevi o cartão pra você. Eu falei, mas você sabia que se você ia me encontrar de novo ou não? Ele falou, eu sabia que um dia eu ia te encontrar de novo. Eu já tava com o cartão. Nossa, João, no manto na fé! Eu tinha essa fé. Gente, essa história é muito boa, é muito boa. Continua. Então, pela fé, você já sabia. Eu tinha esperança de encontrá-la. Nossa, de alguma forma. Gente. Aí nesse dia do cartão foi quando a gente trocou o telefone. Sim. Aí ele, então você pode me dar seu telefone pra gente conversar? Eu dei o telefone, ele deu o dele pra mim. Não tinha WhatsApp na época, era só SMS mesmo, né? Era na época do Orkut ainda, não tinha nada dessas coisas que tem hoje, né? E aí foi isso que aconteceu. Aí quando eu li o cartão, eu achei muito interessante, porque eu participava de um trabalho da faculdade, que era a sala gospel, e tinha pessoas, alunos, né, que participavam ali na hora do intervalo. Então, eram 15 minutos de oração, adoração, ministração. Era um mini devocional.
que a gente fazia na faculdade. E uma das pessoas que participavam ali com a gente, uma das alunas, ela tinha cometido suicídio. Isso tinha mexido muito comigo, porque no princípio eu me culpava, dizia assim, ai Senhor, eu não ministrei corretamente, eu não ensinei como deveria, ou eu não amei como eu deveria amar, porque essa pessoa não se sentiu bem o suficiente para ser curada, eu não consegui alcançar o coração dela, né? Então eu me culpei e depois o Espírito Santo me tratou, não é você, né? É o Senhor, é o Espírito Santo, é dele as almas, né? Então eu tinha uma preocupação muito do eu. E aí o Senhor falou, não é você que faz a obra, minha querida, né? Você é só o vaso. E aí eu fui aprendendo, mas eu tava muito mal nessa época, que foi a época da pizza, e quando veio o cartão, a mensagem que ele trouxe era um versículo e um texto direcionado a isso, de que o futuro é do Senhor e todas as almas são dele, que eu precisava descansar, algum texto nesse sentido. E aí quando eu li, eu fiquei muito impactada, porque eu falei assim, Deus, você está usando essa pessoa que eu nem conheço para me consolar, para me instruir, para me confortar, então foi muito especial. E aí depois disso, ele ligou, era de semana, a gente trabalhava, estudava à noite, então falava tarde da noite. Aí ele me ligou nessa época, na primeira ligação, ele me pediu em casamento. Foi. Rápido, irmão, né? Foi. Não, mas pera assim, do nada, João? Oi, casa não comigo? Assim diretamente, né? Não assim diretamente. Ele ligou, aí ele falou que ele estava se formando na faculdade, que ele estava pensando em fazer a formatura, que eu achava de ser a madrinha de formatura dele. Sim. Aí eu falei que não, porque quando você é madrinha, padrinho, você fica em todos os álbuns de fotografia da pessoa. E depois, se você não tem mais amizade com aquela pessoa, você não tem um relacionamento com aquela pessoa, as fotos ficam. E é muito chato, porque de repente, se você casa com uma pessoa e tal, a pessoa vai pegar seu álbum. Mas quem que é essa daqui que tá do seu lado? Quem que é essa outra pessoa aqui e tal? É muito chato isso. E a maioria das pessoas acabam fazendo o quê? Eliminando essas fotografias, jogando fora, rasgando, queimando, etc. Então eu falei pra ele, não. Eu não, faz com a sua irmã, com a sua mãe, alguém que vai estar sempre na sua vida, porque o amanhã a gente não sabe, o amanhã pertence a Deus e tal. Sim. E aí ele falou assim, eu tenho uma solução para essa situação, para você poder ser minha madrinha, a gente não ter problema nenhum com as fotos. Eu falei, qual que é a solução? Se você for minha esposa, se você for minha esposa... terra! Foi certeiro. É desse jeito, gente! É desse jeito, igreja! Aí ele falou, se você for minha esposa, então a gente não vai ter esse problema, porque você vai ficar nas fotos pra sempre. Aí, a gente engole, né? Vou falar e o coração, né? gente? Não. A Jane, ela é bem mais racional. Aí eu falei pra ele, realmente seria uma solução, né? Mas não é o caso agora, tal. Aí foi uma brincadeira. E aí a gente começou a brincar também com os nomes, né? Ele passou a me chamar de Vida e eu tinha que chamá-lo de Amor. Era uma brincadeira, porque o meu nome em hindi significa vida, né? E aí eu tinha essa pegada de amar missões e gostar muito de falar com pessoas de outros países e tal. E eu tinha um amigo indiano. E é ele que me ensinou que cada nome nesses outros países, no Brasil não é muito assim, mas nos outros países eles dão um nome para a criança com significado. Sim. Então, por exemplo, eu tinha um amigo que ele tinha um nome e eu falava, nossa, o que significa seu nome? Ele significa riso, significa engraçado, aquele que faz comédia. Então, eles tinham significado. Então, eles perguntavam, né, o que significa seu nome? E aí eu falei, nossa, eu não sei o que significa meu nome. Aqui no meu país não significa nada, é só o nome mesmo. Ele falou, mas aqui em hindi significa vida, seu nome é interessante. E aí ele soube dessa história e falou, agora eu vou te chamar de Vida, então, porque é o seu nome. Aí ele falou, e o meu é amor, porque João é o discípulo do amor. Sim. E aí ele começou essa história. Então a gente vai caminhar juntos. Vida e amor. Amor. Jesus, amor e vida. Nossa, João, você legal, é o último romântico. Aí ele falou, então agora a gente vai caminhar juntos os três. Jesus, amor e vida. Eu falei, legal, vamos caminhar. E aí foi isso. E a gente começou a orar. Né? Eu já, desde quando eu conheci ela, eu sempre orava pela vida dela. Mesmo depois que eu conheci. Por alguma razão, assim, eu sempre lembrava dela quando eu orava, assim, eu trazia o nome dela, assim, mesmo esses meses sem contato.
Até depois do cartão, virou o ano, final de ano, assim. Quando eu ia orar, assim, eu lembrava dela. E aí até então, até o amor, Jesus, Amor e Vida, não existia namoro, era só uma conversa. Só uma amizade. Ninguém beijou na boca, né? Uma amizade sendo desenvolvida. Só esperando em Jesus, conversando e tudo mais. Então, aí, quando a gente chega nessa fase, vamos namorar. Demorou um pouco, a gente passou alguns meses orando. E eu falei pra ele que pra ser de fato um namoro, se Deus quisesse isso, todas as pessoas que nós amamos iam apoiar e abençoar. Se alguém das pessoas que nós amamos ou que são autoridades sobre nós dissessem alguma coisa contrária, algum tipo de crítica, eu ia entender que não era de Deus, eu não ia entrar nesse relacionamento. Uhum. Aí ele falou, então vamos fazer isso daí, vamos ver com todas as pessoas à nossa volta. E aí ele fez uma lista, né, das pessoas que ele precisava conversar. Então, você fez uma lista. Ele fez a lista das pessoas que a gente precisava conversar. Que eram tanto autoridades sobre você, quanto autoridades sobre os você. Meus pastores, aí tinha umas amigas dela, que era a Selma e a Mônica, e tinha também os nossos pais, pastora Betty Evaristo, e pastores, uma lista, mais de 10 pessoas. Era e aí vocês foram... E a gente foi cumprir a lista. Vocês foram juntos? Ou cada um foi pro seu lugar? Junto cumprir a lista. E isso sem... sair sem nada. Sem beijo, sem nada. Nada. Você vê, né? Que tão igual hoje, né? Tão igual, né? Igualzinho o povo faz hoje. Hoje o povo vai pra cama e depois vai falar, será? E ainda eu lembro que a Cíntia, gente, a Cíntia é uma bênção. Amo você, Cíntia. Glória a Deus pela sua vida, porque você colaborou demais para tudo isso que está acontecendo, né, na nossa vida. A Cíntia, ela dava dicas para ele. Depois que a gente começou a falar por telefone, ela me perguntava, vocês estão bem? Tá tudo bem? O que tá acontecendo? A gente tá só conversando. Mas vocês vão sair? Talvez, porque a gente não tinha tempo para sair. Eu trabalhava, eu estudava à noite também. Os ministérios também. E aí a gente tatuava nos ministérios na igreja fim de semana, a gente não tinha tempo para relacionamento. Que nem você até comentou no podcast anterior, né? De tá trabalhando muito na igreja, porque é solteira, não tem muito tempo, às vezes, para fazer outra coisa. Era essa a nossa vida. Trabalhar fora, faculdade, e trabalhar para o Senhor. Sim. Não tinha muito tempo para esses relacionamentos. Aí ela dava dica para ele, olha, se ela aceitar sair com você, quando você sair, não agarra ela, não beija ela, não fica com ela. A Cíntia dava dicas, não tenta, ela não vai gostar. Ela é mulher de Deus, ela vai querer isso não. Né? Porque às vezes o jovem pensa, vou dar um selinho, né, que eu vou abraçar, daí eu vou ficar... que a pessoa vai gostar e a gente vai se conhecendo, a gente vai gostando, mas com a gente era diferente. E só um parênteses disso. A gente não tá falando aqui, que a gente falou no outro podcast também sobre relacionamento, a gente tá falando aqui que beijar é um pecado, você vai pro inferno, não é nada disso. Mas o que a gente tá falando é tentar conhecer o coração. Né? Não é pecado você sentir vontade de... Até porque você precisa olhar para essa pessoa dentro dos atributos físicos e gostar dessa pessoa nesse sentido também. Porque o casamento também depende disso. Mas, primeiro, o coração. O João falou uma frase que agora eu já esqueci no outro podcast, João. Quem quer conhecer a boca antes do nunca terá o caminho do coração, né? Antes de conhecer a boca, conhecer primeiro o coração, né? Então, é sobre isso, igreja. Continua. E com ela não funcionaria. Se eu tivesse pulado essa fase, eu perderia. Sim. Porque nós começamos a perceber que Deus ia conduzir de um jeito diferente. Sim. Eu, sendo bem sincero, eu tava com muito medo. Falei, puxa, se tiver alguma coisa errada com a minha vida, com o meu sentimento, com o meu coração, alguma dessas pessoas vai descobrir alguma coisa do meu passado que não foi resolvido, né? Eu fiquei com muito medo, assim, me deu uma tristeza, mas ao mesmo tempo, eu falei, puxa, peraí, esse relacionamento só vai dar certo se for vontade de Deus, Sim. porque ela é uma mulher diferente, ela é uma mulher de oração, temente a Deus, ela tem muitos amigos, muitas amigas, então queremos agradar o Senhor. Sim. Então isso foi dando força. Vocês tinham o mesmo propósito de agradar o Senhor. Isso, clareza. É o que a Bíblia diz. Clareza. Buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas.
Então vocês cumpriram esse caminho para que os propósitos de vocês se unissem, né? Sim, sim. E chegassem no namoro. Aí vamos lá, aí vocês foram falar com o pessoal. Só um parênteses, que isso que você tá falando é muito importante, que no começo eu contei que a gente ficava orando, eu ia no monte orar, pedir um casamento, pedir um marido, pedir outras coisas também, mas principalmente isso. Enchia o tênis de barro pra ir no monte e tal. Chorava muito à noite, meu travesseiro não travesseiro pra ninguém em casa ficar ouvindo, então meu travesseiro era molhado, à noite eu chorava, falava, Deus, você não vai me dar um marido, alguém que goste de mim, tal, porque é o maior sofrimento do solteiro, né? E eu lembro que esse relacionamento de busca, de jejum, de oração, de subir monte, descer monte, mesmo que fosse com esse objetivo de casamento, me aproximou tanto de Jesus, trouxe uma intimidade com ele manifestou outros dons sobre a minha vida, que eu cheguei numa fase que eu não queria mais casamento, não queria mais relacionamento, não queria mais ninguém, eu só queria Jesus. Eu falava, Jesus, você é tão maravilhoso, você é tão fantástico, você é tão lindo, nossa, eu só quero Jesus. Ele é muito bom. E aí foi quando isso aconteceu, nessa época de setembro, que aí foi quando a gente deu a carona e conheci o João. Então, antes de eu conhecer o João, eu não queria mais ninguém. Eu só queria Jesus. E aí Jesus decidiu, então, apresentar, né? E aí fluiu a história. Então, fez a lista para falar com as pessoas. E teve um dia que eu dei carona para ele, que eu acredito que foi até o dia que a gente falou a lista. Sim, por quê? Nesse dia, parei na porta da casa dele. Aí, antes dele descer do carro, ele tem uma coisa para você. Ah, tá bom. O que é? Aí ele põe a mão no bolso e me tira uma caixinha de joia com a aliança. Aliança brilhosa, linda, assim, brilhante. E eu falei, que é isso? Aí ele falou, olha, pra você. E o interessante é que ele é bem esperto, tinha uma só. Era como se fosse um presente pra você, né? Só tem um anel. E aí, quando eu olhei, tava bem bonito, tava escrito dentro, né? Jesus, amor e vida. E um coração dentro da aliança, assim. Nossa, fantástico. João, você precisa dar um curso sobre como ser romântico. Boa! Os irmãos. Vamos compartilhar isso aí. Pois é, aí ele deu a aliança assim, eu olhei, Jesus, amor e vida dentro e tal. Aí eu fechei a caixinha de volta, devolvi a caixinha pra ele, falei assim, a gente não concordou de passar pelo processo? Sim. Ah, então você guarda a caixinha até a gente finalizar o processo. E você dá um curso, como não ser emocionada. Como não ser emocionada. Porque se sou eu já falo, vamos casar. Aí eu devolvi a caixinha pra ele, ele guardou a caixinha e tal, como se nada tivesse acontecido. Não, eu fiquei triste pra caramba. Fiquei triste pra guardando a caixinha no coração. Eu falei, fui rejeitado. Recebi um não ali. Ô, João. Ele foi muito emocionado, porque se tinha um processo pra gente cumprir, não era naquele momento que aquela caixinha tinha que ser apresentada, né? Porque se tivesse um não no meio do processo, eu já tivesse aceitado a caixinha, né? Então, não, é com Deus, as coisas precisam ser bem feitas, né? Seguir o passo a passo pra dar certo. É muito legal isso, Jane, porque nós mulheres, o nosso, como a gente é criada, é muito mais pra gente ser emocionada mesmo. De que se um cara faz isso pra gente, ainda mais no caso do João, que era um cara cristão, sério, tava procurando um relacionamento sério com você, não estava tentando avançar o sinal, qualquer mulher ia falar assim, caso sim agora, assim. E eu acho muito legal essa sua postura de, não foi isso que nós combinamos tal coisa. Até pra ver também o coração dele, porque a gente acha que se a gente tá conhecendo uma pessoa e não aceita tudo que ela quer, essa pessoa vai desistir da gente. É perceber, assim, eu acho que essa sua postura demonstra várias coisas. O seu autoconhecimento, a sua autoestima, a sua certeza em Deus, né, de estar, é isso que Deus quer pra mim, eu não vou pular etapas, né? Por mais que eu já esteja, eu já vejo todo mundo casando, esteja sofrendo, porque você começa falando, eu estava sofrendo, eu chorava, meu travesseiro molhado, achei isso profundo, meu travesseiro molhado, mas você não se emocionou, você esperou em Deus, assim, isso é muito lindo mesmo. Eu te atrapalhei e continua, mas eu precisava falar isso. É que o João costuma falar que eu sou sem sentimento. Eu sou uma pessoa sem sentimento. Enfim. Mas aí nós cumprimos aquela lista.
nós saímos com as minhas amigas que oravam comigo, a Mônica e a Selma, são minhas amigas até hoje, amo. Minhas irmãs, companheiras, conselheiras, ajudadoras, estão comigo para toda... A Mônica já foi na igreja, né? Já. Algumas vezes eu sei quem é a Mônica. A Selma também conhece desde criança. Elas são minhas amigas. E aí saímos com elas. Por quê isso? Por que as amigas? Porque as amigas mais chegadas que irmãs, elas te amam e querem o melhor para você. E se elas identificarem, como você falou, às vezes quando a gente está emocionada, a gente não enxerga certas coisas. Mas quem está de fora consegue ver muito claramente. Então, por que elas? Porque elas me amavam, elas me conheciam muito bem e elas conheciam o plano de Deus para minha vida. Então, elas precisavam ver de fora, para me alertar, para me falar, segue ou não segue, que você está emocionada, né? Então, elas saíram com a gente, aí elas conversaram com ele, e acho que teve um momento que eu saí da mesa para ir ao toalete, elas sabatinaram ele, né? Quais são suas intenções? Como foi, João? Nossa, é uma pressão, né? Você suando aqui, né? Suando, fui respondendo assim pra elas, né? Fui respondendo os meus interesses, assim. Sim. Era um relacionamento sério e tudo mais. E aí elas foram fazendo... A Selma, se a Selma assistir, ela vai ver. A Selma, uma vez, ela fez até um teste de fidelidade. Ela me ligou, fez uma voz sexy, me chamando pra sair. E eu tava em casa, de boa, assim, e tal... Cheguei do culto assim, eu falei, puxa, mas eu não posso. E ela tava gravando pra mostrar pra Jane? Eu não sei, acho que eu tava do lado dela. Ela tava do lado, olha. A gente tava voltando do trabalho, eu Você dirigi e ela, acredita? Amiga, dê aí o número daquele rapaz. E aí ela ligou. Ela se fez um nome, eu não lembro o nome agora que ela usou, mas era o nome de uma pessoa que eu conhecia. Mas ela sabia que você conhecia essa pessoa? Não, ela me falou o nome, ela me ligou assim, é aqui, sei lá, Mariana, não sei o nome que ela falou. Jéssica, eu não lembro o nome que ela falou. E aí eu falei assim, oi, tudo bem e tal, ela me convidando pra uma festa e tal. Não, mas vem, tá, vamos sair e tal. Eu falei assim, puxa, mas eu não quero, não posso, não tô... Aí deu uma hora que ela começou a insistir, não, que eu tô conhecendo uma pessoa agora, assim e tal. Mas ela chegou até, espremeu ali, né? Ô, Jane, mas aí, pelo amor de Deus, aí seu coração deu uma balançada, porque minha mãe. a gente tava solteiro, né? Tudo bem, eu tava conhecendo ela, a gente tava orando ali e tudo mais, mas não tinha nada impediria de eu, né? E aí, sair com outra pessoa, né? Aí foi um teste de fidelidade, assim. Graças a Deus. E passou. Passou. Aí a Selma falou assim, amigo, o homem é sério. O homem é sério mesmo, é um rapaz temente a Deus. Sim. Vamos continuar orando. Ai, a João ganhou. Mas foi importante, né? É bom isso, mas né? Eu fiquei feliz, assim, pelo coração das amigas dela, né? De se aproximar, de estar junto ali, de perguntarem, né? Eu achei que foi importante. Elas sondaram meu coração, porque elas conheciam ela há anos, uma vida de amizade, né? Já fica uma grande lição, né? Se você está conhecendo uma pessoa e os seus amigos mais chegados tem alguma coisa assim que não agradou, gaste mais um tempo, né? Alô, Lelê, quando o meu cheiroso chegar, Lelê aqui, produção, gente. Miga, você já sabe, né? Sabatina. Eu falo, você precisa falar com uma pessoa, passar o WhatsApp da Lelê. É isso aí. E aí fomos seguindo os demais passos. Conversamos com a pastora Betty Evaristo, porque ela me discipulava na época. Ela foi a pessoa que me ensinou tudo a respeito do Espírito Santo, a respeito dos dons, das manifestações. Então, cresci muito com ela, era relevante para mim. E aí ela sabia do meu sonho, daquele sonho de 2 anos atrás. Então, nós fomos lá, porque eu falei, se for essa pessoa do sonho, ela vai saber. Sim. Ela vai saber. E aí nós fomos lá, conversamos. Ele foi também ali instruído pelo pastor Evaristo, né, pela pastora Betty. Ele foi se aconselhar com ela também algumas questões a respeito dele mesmo. E seguimos os próximos passos. Falamos com os pastores, os meus e os dele. E fomos falar com os pais, os meus pais e a mãe dele, né? E aí, quando foi falar com os meus pais, ele já veio para pedir, né? Para os meus pais, porque como todo mundo já tinha abençoado, autorizado e tal, a única pessoa que tinha não votado contra, mas dado um passo atrás e falado para mim, não, irmã, foi a minha irmã. A minha irmã conhecia, que ele falou, né? Eu era amigo da irmã dela, ela já me conhecia, eu não conhecia ela. A minha irmã falava, não,
Você é uma mulher forte, uma mulher já formada, que tem uma profissão, E ele não. Ele ainda não tem isso. Sim. E a minha irmã, ela tinha um sonho assim pra mim, que ela sempre me achou muito esforçada, muito correta, muito dedicada. Ela falava assim, não, Deus tem tipo um homem no cavalo branco, sabe? Sim. Que com o banco cheio de dinheiro. Um carrão na porta. Que vai te aliviar a vida, que você vai ter dias leves de deleite e tudo mais. Você não dirigia ainda, né, João, nessa época? Não. Então ela falava, não, irmã, Deus tem pra você o homem do cavalo branco, tá, aquela coisa toda. Então ela foi a única que ela sonhou uma coisa diferente pra mim, né? Deus tinha um plano pra mim, a minha irmã tinha outro. Sim. Enfim, ela foi a única pessoa, mas eu não levei muito em consideração, porque ela tinha um sonho pra mim, que não era um sonho que eu tinha, e também não era o sonho de Deus pra minha vida, mas todas as autoridades haviam nos abençoado, as autoridades espirituais. Aí fomos conversar com os meus pais, e o João chegou lá e foi conversar com meu pai e com a minha mãe. Aí o meu pai, ela que decide, pergunta pra ela. Eu pedi a mão, uma dica pros homens, hein? Vai lá pedir a mão e honrar a autoridade. Exatamente. Mesmo que, porque nessa geração de hoje é muito raro ter isso, né? De conversar com os pais, às vezes nem querem contar pra família, e como é importante, né? Contar pra família, contar pra liderança. Os nossos pastores na época oraram pelas nossas alianças. Sim. A gente já viu o caso assim, que a pessoa estava namorando, nem o líder estava sabendo. Né? Ele nem compartilhava. Puxa, essa pessoa. Não é que você precisa dar satisfação na sua vida, mas é uma questão assim de mais pessoas orarem para abençoar. Você está num relacionamento, você não pode contar para as pessoas. Você está num relacionamento, já começou errado. E as pessoas, são pessoas, é o que a Jane fez, né? Pessoas que te conhecem, que te conhecem. Porque os pastores dela, eles não me conheciam, eles me conheciam de vista, eles conheciam bem ela. Então, se eles tivessem um conselho assim, olha, ore um pouco mais, Deus está falando não, a gente ia acatar. E a Bíblia diz que na multidão de conselhos que há a verdadeira sabedoria. A gente tem que buscar nisso também, né? Eles fizeram... O caminho tá aí certinho. Foi estreito, o caminho foi, mas foi importante, né? Mas foi um caminho que no final teve vitória, teve vitória. Então, e se fosse o não do Senhor também, é porque ele tinha outro propósito. Se viesse o não, eu ia ficar muito triste? Sim, eu acho que eu ia ficar muito triste, me conhecendo. Sim. Ela talvez não, mas... Né? Mas assim, puxa, quando você pergunta pra Deus, puxa, qual pai que não vai se agradar quando eu falo assim, pai, eu tô pensando em fazer tal coisa, o que o senhor acha? Sim. Então, o nosso pai, né, ele se agradou desse propósito mesmo. Né? Sim, não, é assim, vocês estão falando até agora, é tudo muito lindo, assim, é um caminho de obediência, né, um caminho de obediência. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O caminho da obediência, ele não é um caminho fácil, né? Não é um caminho fácil devolver uma aliança. Você se sente né? rejeitado, né? Você se sente mal, né? É um caminho difícil, por exemplo, sua irmã falar isso e realmente, nós que estamos vivendo um período de que mulheres estão à frente, né? Você já formada, a gente que tá... Eu entendo sua irmã, porque eu também tô nesse. Você dirige, você tá formada, você já tem um trabalho, você quer uma pessoa que esteja pau a pau com você. Aí você se sente até meio rebaixada. Só que eu acho que uma coisa que você conseguiu ver no João é a vida com Deus dele, né? Porque todas as outras coisas vieram. Ele dirige, ele já é formado, ele já é professor. O João tem quantas graduações? Porque o João só estuda, né? A gente fala com o João, o que você tá fazendo? Eu tô estudando. Então, assim, são coisas que podem ser acrescentadas. Mas o João tinha o reino de Deus no coração dele. E Deus acrescentou depois, né? Porque depois que a gente casou, que a gente teve nosso processo de oração, de Deus abençoar nosso relacionamento. E depois que a gente começou o relacionamento, Deus foi tratando muitas coisas. Então, Deus me melhorou em muitas áreas através da vida dela. Aí, depois que nós casamos, que Deus mudou minha profissão, eu saí da engenharia, virei professor, comecei a servir. Deus direcionou até a nossa questão ministerial, porque todo mundo falava assim, não, mas a esposa acompanha o esposo. E nós colocamos também isso em oração. Por quê? Na minha outra igreja, eu ajudava no louvor e liderava jovens. Só que ela cuidava, ela era diretora de missões, ela era diaconisa, ela cuidava de pequeno grupo. Então, assim, ela cuidava do grupo de evangelismo. Então, solteiros, cuidem das coisas do Senhor. A Jane levou super a sério. Eu falei, Senhor, ela faz muito mais coisas do que tu te colocou em oração. E
no ano que a gente estava noivo, para casar, foi um ano assim que muitas pessoas se aproximaram para me ajudar ministerialmente, para que eu não fosse necessário. Então Deus levantou liderança para ajudar nos jovens, Deus trouxe mais pessoas para servir no louvor. Nós discernimos que Deus estava me liberando para servir junto com ela, para colaborar nos trabalhos que ela estava servindo. E aí quando a gente casa, eu vou para a igreja dela, para aquele ministério, e começo a servir junto com ela. Sim. Então Deus foi direcionando até isso. Então, se a gente fosse ouvir as pessoas, não, ela teria que largar tudo e servir comigo. Mas Deus direcionou e Deus nos prosperou ministerialmente em todas as áreas, e eu servindo junto com ela. Então foi um ano assim que Deus ainda no namoro, Deus me abençoou para terminar a faculdade. No noivado, Deus foi abrindo portas. Sim. A gente fez o nosso planejamento, a gente pegava, ainda no noivado, a gente pegava os anúncios de casa para vender, a gente orava por aqueles anúncios. Então a gente sempre se ajoelhava junto. Senhor, estão aqui esses orçamentos, nós não temos condições, mas o Senhor é o dono do ouro, da prata. Então nós planejávamos uma data, quando Deus preparou casa e recursos, meio que um ano antes, né? Nosso planejamento era 2 anos, no ano de Deus, em 1 ano, nós já tínhamos o recurso para casar, e Deus mudou nossa vida financeira, né? Teve até uma vez, a Betty foi usada para falar que num determinado momento das nossas vidas, eu ganharia mais do que ela. Ao meu ver, humanamente impossível. Mas Deus foi me prosperando tanto também durante o relacionamento, que os nossos recursos melhoraram. Aí teve realmente um tempo que eu passei a ganhar mais do que ela, e não foi para dizer assim, nossa, o homem tem que ganhar mais, não foi nada disso. Foi Deus mostrando que Ele era Senhor das nossas vidas, e Deus nos provendo em muitos momentos. As bênçãos do Senhor enriquecem. Enriquecem, e não trazem dores. É isso que dá pra ver no relacionamento. Mas peraí, João, você já foi lá? Lá pra frente. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui que a gente tá no namoro, pedimos pra todo mundo. O pai falou que ela que decide, a irmã falou, não sei. E ela decidiu. E uma coisa que eu quero saber. No coração de vocês, o que o Senhor falava pro seu coração, Jane? O que na sua intimidade, né? Na palavra de entra no teu quarto, sabe? Sozinho, tranca a porta. O que o Senhor falava com você nesse tempo? O Senhor me dizia que tinha uma bênção para nós. Ele me dizia isso muito claramente. O Senhor tinha uma bênção para nós, mas nós precisamos nos manter fiéis a Ele. Essa fidelidade era importante, porque o Senhor não aceitava me dividir com ninguém. Então eu era inteira dele. Então o João também precisava ser inteiro dele, para que os dois, então, como fôssemos inteiros para ele. Então o Senhor dizia muito a respeito disso, que tinha uma bênção para nós, mas que nós precisávamos manter a fidelidade de estarmos inteiros nele. E uma coisa que vocês fala como é que foi esse relacionamento que os dois trabalhavam, o João ainda estava estudando, vocês tinham muitas responsabilidades dentro da igreja. Eu lembro que você me contou uma vez que o tempo juntos era muito escasso. Vocês se viam, tinha uma época que vocês viviam 10 minutinhos, oi, orava, e cada um pra... Como é que foi isso? O tempo de relacionamento, namoro e noivado, durou 2 anos e 9 meses. No total, né, de namoro e noivado. Então, nesse período, a gente, durante a semana, era ligações telefônicas, quando dava, né, horário de almoço ou à noite, depois da faculdade. E no fim de semana, como ele estava em outro ministério, e eu estava atuando nos trabalhos que eu tinha, então, quando terminava o culto dele de sábado à noite, que ele tinha culto todos os sábados à noite, então, quando terminava o culto dele de sábado à noite, é que às vezes ele ia lá na minha casa 15 minutos, que aí a gente conseguia orar, conversar um pouco. Quando o culto dele acabava mais cedo, então a gente conseguia ficar mais tempo. Mas quando o culto dele, sabe como que é culto de jovem, né? Sim. De sábado, então não tem horário. Então quando o culto se estendia, ele ia só rapidinho, só para dar um oi, a gente orava junto e ele ia embora. E era mais no domingo que ele descia para almoçar com a gente e passar a tarde com a gente até antes do culto, porque tinha o culto à noite, né? Então tinha escola bíblica de manhã e tinha o culto à noite nessa época.
Então, saía da escola bíblica, ele ia para minha casa e depois ia embora a tempo de ir para o culto à noite. Então, era sempre esse período curto de tempo que a gente tinha. Mas esse tempo foi suficiente para a gente conseguir orar junto, para a gente fazer um curso de namoro, um curso de noivos. A gente fez curso de namorada, a gente fez curso de noivo, né? Porque a gente queria estar inteiro em Deus, como o Senhor falava a respeito disso. E aí foi esse o nosso processo de namoro. Vocês não deixaram nenhum tempo a obra do Senhor, né? Não. A gente vê tantas pessoas que estão lá na igreja, Deus, pelo amor de Deus, me dá um namorado. Aí Deus vai lá e dá. Aí a pessoa, a gente tem que sair, a gente tem que se divertir, a gente tem que não sei o quê. E assim, você vai ter a vida inteira pra vocês precisam se conhecer, obviamente. Ó, precisa de um tempo junto? Sim, precisa. Mas a gente não pode deixar as coisas do Senhor por um namoro, né? Porque meus pais falam, eles fizeram o primeiro podcast do Lovecast, né? E a minha mãe sempre, ela não falou isso no podcast, mas ela sempre fala pra mim, ela fala assim, eu não namorei com seu pai. A gente namorou o pastor, porque meu pai era líder de jovens e minha mãe auxiliava também na igreja. E assim, ela não tinha cargo nenhum, mas também vivia na igreja. E meu pai era muito atravessado, porque os dois trabalhavam. E assim, né, nessa época, quem ouve inteiro, que vocês vão saber, que ela foi morar na casa dos pastores e meu pai morava na casa da minha avó. E assim, o pastor não deixava os dois sozinhos. Então, ele ia pra casa do pastor, ele ficava conversando com o pastor, e minha mãe ficava com as crianças e com a esposa do pastor. Aí, quando o tempinho que eles iam dar um beijinho, o pastor falava assim, Armando, crente não namora na escada. Então, o tempo deles saírem, então assim, o pastor abria a janela e ficava cronometrando pra ver o tempo deles saírem do prédio. Pra os dois não ficarem se amassando na escada. Aí ele falou, eu namorei, mas estão juntos há 36 anos. E o pai dela também tinha colocado o horário, né? Acho que 10 da noite, 10 da noite tinha que ir embora. Sim. Era o horário que ele tinha colocado. Como é que ele falava, João? Tinha esse horário, né? Não, mas quando dava 10 horas. Como ele falava? Ele ficava cobrando, né? Não, aí descendo a escada. Aí ele descia a escada. Você trabalha amanhã? Amanhã você tem trabalho pra fazer? Que hora que você levanta? Aí já sabia que deu a hora. Mas a importância de honrar, né? De honrar honrar os pais, né? E manter esse compromisso ministerial também, né? Tanto que quando eu tinha oportunidade, eu participava de algum tipo de atividade que ela estava envolvida, seja um pequeno grupo, seja uma atividade de evangelismo, que ela cuidava de uma área de evangelismo e missões na igreja, aí eu participava de algumas dessas áreas. Então, talvez assim, se alguém está assistindo esse podcast e é de ministério diferente, ter essa sensibilidade. Não é que a mulher não é obrigada a seguir a mesma igreja do marido. Acho que os dois têm que orar no Senhor e discernir, né, onde o Senhor quer nos usar, né? Se a gente não tivesse essa humildade também e priorizar realmente, isso foi fato, né? Tinha momentos assim que a gente realmente ficava sem se ver mesmo. Sim. Ela falou depois da faculdade, eu ligava para ela no intervalo da faculdade. Então tinha aqueles 15 minutinhos de intervalo, era quando eu ligava. E às vezes ela não conseguia atender. Sim. Quando ela não conseguia atender, aí talvez ali a gente não conseguia, eu acho que não era todo dia que a gente ligava todo dia, não. Quando dava. Era quando dava, então às vezes ficava semanas sem se falar. Então, e também aquela época, não era assim que nem hoje, a gente tem esses planos de telefone e tal. Tinha que ter a mesma operadora, era né? Do orelhão da faculdade. Ou era crédito que a gente tinha que comprar, ou tinha aquele chip de conectar, era tudo diferente, não tinha era bem mais difícil, e era caro. Então a gente não podia falar também muito no telefone, porque falar pelo telefone celular era caro naquela época, né? Então tem que dar valor pros casais antigos, né? E é legal que dava aquela saudade também, né? Imagina você tá num relacionamento de namoro, que você vê a pessoa todo dia. Não, de verdade, assim, você não dá nem tempo pra ter a saudade. Aí você já viu, aí acaba caindo no casamento antes de... Eu já vi muitos casais que ficaram muito tempo juntos, assim, aí já... né? E aí a pessoa falava assim, não sei mais o que eu faço, porque assim, o namoro vira um marasmo, né? Não tem fases, a gente não vai, namorou, noivou, casou, e aí vai viver o casamento. Não tem fase, então a pessoa vai viver naquele
E uma coisa que foi legal com a vida gente, morna. essa questão de colocar os planos em oração, né? Sim. Não ela orar na casa dela e eu orar na minha, mas orar junto, né? Eu acho que poucos casais fazem isso hoje, né? Às vezes Sim. um ora sozinho, outro, mas essa questão assim de... Até mesmo quando a gente tinha algum tipo de atrito, né? Às vezes tava difícil de falar aquele problema, a gente falava em oração. Senhor, estou orando aqui, eu estou com raiva dela, Senhor. Mas eu a amo, Você Deus. falava, João? Falava. Até hoje. Até hoje. É uma dica. Dica pro casal, tá brigado? Chama pra orar e fala na oração. Eu adorei, Deus. gente. É ótimo. Deus, Ó, pai. ela falou isso, Deus. Mas eu a amo, Senhor. Então, trata Mas eu ela. não sou isso, Jesus. Eu não sou isso. Mas Deus sempre nos trazia assim um conserto, assim, se a falha era minha, né? Sim. Deus trazia essa clareza, Uhum. né? Se era alguma questão assim a resolver, a gente resolvia em oração, né? Porque era uma estratégia também de vencer esse silêncio, de ficar dias brigado, dias. Isso nunca aconteceu com a gente, porque tinha esse recurso aí da oração, né? Vamos orar por isso. Isso a gente faz como família aqui em casa também. É. Deu briga, meu pai... É o tempinho pra resfriar a cabeça, né? Meu pai Isso. chama, fala, vamos orar, pede perdão e a gente ora, Senhor, nos perdoe. A gente deixou a ira bater sobre nós. Porque vai E a acontecer, gente né? ora pra que o Senhor restabeleça. Essa é uma dica muito boa, acho que não só pro casal, mas como família também, Como né? família. É muito bom isso. Então aqui chegamos no namoro e como a gente chegou no noivado e casamento e glória e Eita. vitória, chegamos na Terra Prometida. Como é que foi? Esse pedido de casamento, João. Ah, Você foi, romântico, foi. eu tô pensando assim. Não, É helicóptero com flores caindo sobre a igreja. eu queria que fosse. Na verdade, A Ju é emocionada igual eu. eu pensei numa surpresa na igreja, Ah lá. só que eu conhecia um pouco ela. Aí eu fiquei na dúvida. Aí eu falei, cara, eu vou perguntar pra irmã dela e pra Selma. Se a Selma tá assistindo, Selma, você foi bênção. Né? Aí eu falei com a irmã dela, não, João, acho que não é uma boa ideia, porque eu queria pedir a mão dela na igreja. Ai, eu acho tão lindo isso. É. É tão bonito, gente. Pessoal, no final do culto, vou pedir o microfone. O povo aqui mais extrovertido acha lindo. É. Os introspectivos aqui do estúdio. Aí a todos Selma, assim, não. João, não faça isso. Ela não vai gostar, não vai dar errado, vai dar ruim. Você vai ia dar passar ruim. uma vergonha, né, Eu ia Ju? Que passar ela ia uma falar vergonha. não. É. A Aí eu Ju ia fiquei falar triste com aquilo, mas assim, eu acatei o conselho. Por exemplo, 2 pessoas falaram não, então é melhor eu tomar cuidado, né? Mas aí eu escolhi um lugar pra gente jantar, um lugar que fosse especial, e ali eu fiz uma surpresa. Fiz uma surpresa de chegar um buquê de flores, depois eu ajoelhar ali e fazer a surpresa. Como raramente a gente saía sozinho, né? A Selma estava junto. O quê? De testemunha. Gente, Eu é não verdade, acredito. é verdade. Nós nunca saímos sozinhos durante o namoro e noivado. Mas vocês acham que isso é errado? Sair sozinho? Não tô falando uma frequência de sair sozinho toda hora. É tipo, Mas assim, vocês acham que é errado a pessoa Não, sair eu sozinha? é não uma acho que é prudência. errado. Né? Eu não acho errado as pessoas que se conhecem em Deus, conhecem o seu chamado, conhecem o seu valor em Deus, saírem sozinhos e terem aquela firmeza do até aqui basta. Tudo Sim. bem, mas é arriscado. Sim, É isso é arriscado verdade. porque as pessoas se emocionam. Uhum. Então, no nosso caso, a gente tinha liderança, a gente tinha muitas pessoas que olhavam para nós, a gente tinha um exemplo. Então, eu não podia ter nada que pudesse vir a envergonhar Jesus. Sim. Então, era preferível que nós tivéssemos testemunhas em todos os momentos, em todos os ambientes. Se sua se mão você- te fizer pecar, corte-a fora. Corta. Se ela estivesse sozinha em casa, não era prudente eu visitá-la, por exemplo. Ah, entendeu? não. Isso Igual tanto que Isso a é gente, óbvio, a gente né, teve- Ju? nós fomos convidados para poder tocar num casamento de uma amiga dela, né? E era na Bahia. Então a gente viajou. E aí, se nós estivéssemos sozinhos, provavelmente ficaríamos hospedados sozinhos. Então, aí, nesse caso, a gente viajou, mas a gente dormiu em quartos separados. Mas a Selma Selma estava foi. junto. A Selma foi. A Selma, sempre A a Selma Selma. foi.
Gente, a Selma, a melhor irmã, amiga da minha vida. O teste de fidelidade. Ela aguentou tanta coisa, É porque foda. ela tinha que ir onde a gente ia, né? Então nem sempre era o lugar que ela Sim. queria também ir, né? Uhum. Mas ela tava lá. Selma, você é uma amiga valorosa. Mas a Ela Selma é a demais. amiga da angústia que nasceu uma irmã. Demais. Chorou é muito verdade, comigo muito sábia. e depois foi se alegrar comigo. Glória a Deus. Muito sábia, assim. Tanto que ela, você vê, a dica do noivado, ela Deu. tava ali, ela deu, Você né? ia passar vergonha. Gente, Eu sabe ia o que passar acontece? É que teve vergonha. uma Passar época que era muito comum as pessoas fazerem o noivado na igreja. Eu acho. De parar o culto, aí vai lá na frente, quero chamar Lindo. fulana, aí faz aquela É. declaração e tá. Gente, pra mim, isso não é bom. Não. Não, nunca considerei isso relevante, Sim. nunca considerei isso bom. Eu acho assim, você vai convidar todos os da plateia Uhum. pra depois ir pra sua Casamento. comer seu Ah. churrasco, comer seu refrigerante? Uhum. Você vai chamar todo mundo também pras próximas fases da sua vida? Uhum. Então, assim, quando eu entendo. Pra mim, tá, gente? Você quer fazer isso? Fique livre. É, Faça o à futuro vontade. marido. Se você for fique homem- livre pra se me for pedir na homem- igreja. Se for homem, dá uma pesquisadinha, tá? Todo mundo já sabe aqui, né, galera? Pra ela pode fazer. Pode. Então é isso. Mas tem gente pra gente, outras pessoas como eu não, né? Porque eu tenho um respeito por. Viu que eu gosto dos processos, né? Sim, sim. Então, enfim, a pessoa às vezes fazia lá, legal, mas vai me chamar pra próxima fase ou só me usou de plateia? Não Sim. gosto de ser usada, é isso, gente, Sim. tá? Não gosto de ser usada, não gosto de usar pessoas. Sim. Enfim, aí deram a dica pra ele do não, e aí a gente foi. Ele não sabe fazer surpresa, já vou dedurar. Porque ele me liga e fala assim, ai, vamos, a gente vai fazer uma coisa diferente. Aham. Aí ele me liga e fala assim, você gosta de comer o quê? Lanche ou comida? Eu falei, ah, já sei qual que é a surpresa. Hoje ela gosta de lanche. O restaurante. Eu falei, ah, a surpresa é um restaurante. Eu já sabia, né? Ah, a surpresa, ele vai fazer uma surpresa, é um restaurante que ele vai me levar. Aí ele escolheu o restaurante, foi, a Selma tava lá, foi jantar com a gente. Aí a gente foi jantar e tal. Aí eu lembro que eu pedi lá o meu prato do cardápio e veio. Eu tava lá bem com a colher cheia na boca. De repente me vem a garçonete com um buquê de flores enorme, para do meu lado. Eu não sabia se eu mastigava, se eu tirava da boca. Né? Me deu o buquê. Aí daqui a pouco veio o João atrás dela, joelho assim do lado da mesa. E aí abre, né, a aliança de anel de noivado. O anel, o anel. Um anel, não foi aliança, né, mas um anel, né, de ouro ali, de solitário, e aí ele vem, traz e aí faz uma declaração que eu não consegui gravar toda, assim, porque você tá naquele momento, você fica sem saber, né, se você termina de mastigar, se você põe o buquê na mesa, você fica sem saber o que fazer, né, e aí ele falou a respeito do diamante, que é inquebrável, né? Ele quebra qualquer outro, ele corta, né? Qualquer outro tipo de material, o diamante. Mas ele não é quebrado por outros materiais, né? Então ele falou isso, então esse diamante representa que esse relacionamento é inquebrável, né? Isso eu me lembro muito até bem. lembrar, hein? Profundo, João, profundo. Isso é bem coerente porque o meu pai trabalha um pouco com construção e ele usa aquele disco de diamante para cortar tudo, né? Piso. Você tava falando, eu tava lembrando disso. O diamante é usado para cortar corte, as né? coisas. E aí ele falou o diamante e tal, né? E também é lapidado e tal. Então nosso relacionamento vai ser lapidado, mas ele vai ser inquebrável, porque Jesus é que tá fazendo isso, né? Precioso, E né? aí foi muito legal. Gente, foi muito importante a Selma tá lá, porque ela tirou as fotos. Tá Também. vendo? Tem que estar. Aí Ou ela, na igreja, que aí na né? igreja todo mundo tira foto. Mas aí ela tirou as fotos pra gente, foi bem legal e foi muito emocionante. Aí fizemos o quê? Guardamos o anel. Guardamos o anel porque a gente conversou de que era importante honrar a família, né? Então ele fez aquele momento para ele ter certeza que eu ia aceitar mesmo, não falar não na frente dos Não outros, passar né? vergonha, né, João? Mas nós guardamos e aí nós preparamos um outro momento com a família e aí ele veio, declarou diante da família e pediu e aí foi A muito família legal. abençoasse, né? É porque o noivado ele tem que ter um contato com a família, né? Sim. Se você faz um noivado sem a família, não faz sentido, né? O noivado é um reforço do compromisso com aquela pessoa, com a família como testemunha. Então é importante, né, ter a família junto ali.
Aí nós fomos, então, fazer a questão dos preparativos, né? Então, noivos aí já tinha que programar o casamento. Planejamento. E aí a gente foi pro processo do planejamento e não dá pra casar sem ter casa. Eu não aceitava morar na casa da minha mãe. E ele queria, a mãe dele falava, né, tem lugar aqui, vem morar, porque como era uma vila de casas, então ela, nossa, aqui dá pra ver. Eu falava, não, quem casa nem quer casa, do lado né? da sua mãe, nem na minha. A gente precisa do nosso lugar e nós vamos falar com Deus. Nós assumimos que essa não era uma opção. E a gente tinha feito curso de noiva e curso de namoro. E nesses cursos a gente aprendeu que a palavra instrui a respeito do papel da mulher, o papel do homem, a respeito do que é casamento, o que engloba nesse casamento, quais são os processos que você precisa viver. Isso foi muito importante pra gente. Então a gente sabia que a palavra ela é clara, ela é real, ela é objetiva. Unir-se à sua mulher e deixar os pais. Deixa o pai e mãe. Você primeiro deixa e você se une. Então não adianta se unir e vir para casa do pai e da mãe morar aqui. Não dá certo. Não é assim que funciona. A palavra é sábia. Então a gente precisa seguir o conselho da palavra. Sim. E a gente queria. Então nós oramos, pedimos ao Senhor direção e a gente começou a procurar casa e a gente orava sobre os anúncios. Às vezes tínhamos anúncios todos manchados que a gente imprimia, mas a gente orava em cima, né? Aí todos manchados. Mas enfim, a gente começou a procurar. O Senhor direcionou o endereço, direcionou a casa, direcionou a negociação. Eu fui mais de 20 casas. Porque a casa que eu fui. Eu tinha mais tempo, que era, então eu que visitava. A gente olhava ali os anúncios, isso aqui é interessante, eu ia lá ver. Aí eu ia, tirava foto, falava com ela, ela não gostava. Aí eu fui mais de 20 casas. Vê que a mulher é exigente, né? Tem que ser, né? Mas quando a gente encontrou o endereço, né? A gente orou e encontrou o endereço. Ela não quis nem visitar. Ela já sabia. Ela teve ele clareza. Falou, acabei de ver uma casa, tá aqui as fotos, tal. Aí nessa época já tinha um celular mais fácil, né? Aí ele mandou as fotos e tal. Aí quando eu bati o olho assim na foto, falei, essa, pode fechar. Você não quer ver? Ele, não, mas eu marquei pra você vir aqui. Não, desmarca, eu não vou. É essa. Pode fechar. Você já sabia. Porque era uma casa que o corretor nem queria mostrar. Ele me mostrou uns lugares assim, não me interessou. Eu disse, tem uma aqui, mas eu nem queria te levar lá, porque tem que fazer uma reforma, assim. Hoje a casa tem mais de 60 anos, até hoje ela precisa de muitas reformas, porque nós não conseguimos fazer tudo que precisava, mas tinha que ser esse lugar. Você entendeu? Deus ela teve essa. Eu já tinha de 20, né? Eu já tava cansada. Eu tava torcendo assim, mano, tomara que ela queira essa. Mas como Deus te deu uma auxiliadora, ela já. Pelo amor de Deus, serve essa. E aí, não, mas ela tinha uma sensibilidade. Por exemplo, ela entrava numa casa, por exemplo, eu entrei numa casa que eu gostei, só que o pé direito era muito baixo. A garagem era por fora, você deixava o carro pra você entrar na casa. Não tinha uma conexão da garagem com a casa, então ela via esses detalhes que a outra casa, a rua era muito estreita, pra estacionar era difícil, então ela conseguia ver essa parte que você não conseguia ver. Né? Então quando você achou essa, ela gostou. Mas enfim, aí nós demos a entrada. É muito importante, solteiro, faça uma programação financeira, guarde seus recursos, honre ao Senhor com a sua primícia, mas também seja sábio e inteligente. Guarde uma parte da fazenda. É importante para o dia chegar e você estar apto para isso, né? Então, nós demos a entrada, conseguimos financiar e conseguimos comprar a casa. E aí, comprando a casa, já temos o endereço. Levei lá meu pai para ver, meu pai viu, ficou muito feliz. Falou, esse lugar tem que ser mesmo, porque eu tinha levado ele em outra. Ele, não, minha filha, não é assim que faz. Você conversou com os vizinhos? Você perguntou para os vizinhos como que funciona aqui, como que é a vizinhança, se eles gostam desse lugar, se eles querem ir embora, se eles querem morar aqui para sempre. Você tem que perguntar essas coisas. O pai dela foi à noite lá. Aí ele foi à noite com a gente, numa casa anterior que eu tinha gostado. Ele começou a conversar com os vizinhos. E, como você mora aqui faz tempo que você quer? E o vizinho falou, não vejo a hora de sair daqui. Que aqui, aquele ali faz barulho tal hora, aquele ali não sei o quê, aí tal, o vizinho, blá, blá, blá. Bom, enfim. Aí ele falou, tá vendo? Aqui não é pra você. Procura outro lugar. Aí foi quando veio essa, e aí ele foi, esse é o lugar. Esse sim, você vai ficar aqui, tá? Aí, enfim, meu pai ajudou, abençoou, e aí fomos para os próximos passos. Agora nós queremos celebrar, a gente já tem onde morar, então agora a gente vai querer celebrar, né? Quem casa gosta de uma celebração, né, gente? E aí a gente foi procurar uma celebração. E a gente estava procurando uma coisa mais simples, mais pequena. Mas, como a gente trabalhava com liderança, a gente tinha muitas pessoas conosco. Eu queria todos eles lá.
comigo, se alegrando comigo. Então, eu queria que desse para todos participarem, né? Então, não podia ser um lugar de 100 pessoas, de 50 pessoas. Quantas pessoas foram pro casamento de vocês? A gente fechou para 300 pessoas. Pra 300. Nossa. Porque tinha as duas igrejas também, né? Tinha a minha igreja e tinha a igreja dela, as nossas famílias, né? E as igrejas. A igreja dela tinha 300 mesmo, não dava pra chamar a igreja inteira. O meu tinha cerca de 100. Entre 80 e 100 pessoas. Então a gente teve que realmente orar e selecionar algumas pessoas. Sim. Mas mesmo assim, fechamos para 300. E eu lembro de memória que umas 70 faltaram. Não sei quanto. Né? Sobrou muito bem casado. A gente deu as caixas de bem casado. A gente conseguiu presentear os funcionários que nos ajudaram na festa. Mas sempre sobra. E aí vocês fizeram o casamento? Aí a gente fechou o lugar, Deus nos deu de presente. Um espaço de presente. Um lugar. Aí quando a pessoa fala assim, Deus te deu de presente, alguém foi e pagou pra vocês? Não, Deus nos deu de presente. Foi exatamente isso. A gente foi visitar, conhecer o lugar. E aí quando chegou lá tinha uma promoção. Quem casasse em janeiro, fevereiro daquele ano, era grátis. O espaço era O grátis. espaço era gratuito. Pagava só você pagava só a decoração, músicos e comida. E a filmagem e a comida. Mas o Sério? espaço todo, lá, a estrutura toda era gratuita. E o lugar eu achei maravilhoso. Eu tinha gostado muito do lugar, né? E aí eu falava, então é nosso. Só que, assim, de graça. Então as pessoas já tinham ido e fechado as datas, né? Aí, assim, não tinha mais datas em fevereiro. E a gente tinha ido se programado para fechar para dezembro, né? Então, quando a gente foi visitar, a gente falou, a gente não tem recurso para conseguir pagar logo. Então, era mais ou menos no mês... A gente comprou a casa em agosto de 2013. Em setembro, outubro... setembro, a gente foi visitar o lugar para procurar. E aí a gente foi programar para fechar para dezembro do ano seguinte, dezembro de 2014. Sim. Para conseguir pagando parcelado. Quando chegou no lugar, tinha essa promoção. Quem fechasse para janeiro e fevereiro era gratuito. Sim. E aí nós falamos, então nós vamos fechar. Então a gente quer fevereiro. Fevereiro não tem mais data. Aí então a gente quer janeiro. Janeiro tem uma data só. Aí, qual que é a data? 25 de janeiro, feriado de São Paulo, né? Sim. Mas foi em outra cidade, lá não era feriado. E era um sábado. E aí eu falei, a data é nossa. Aí, João, não, você não quer pensar? Vamos orar. Eu falei, não, a data é nossa, não pode fechar, moça. Eu quero contrato. Não, a gente não conseguiu ir ainda, a gente tinha que ir, mas tinha algum compromisso da igreja. Sim. Assim, amor, vamos lá, fechar logo. Cancela esse compromisso, reagenda. Ela não, vamos honrar o compromisso e tal. Aí demoramos ainda pra ir. O que ele tá contando é que a gente tentou ir algumas vezes e não conseguiu. Mas o dia que a gente foi, era essa promoção e tinha essa data. Já era o dia que Deus queria. Isso, e já era mais ou menos mês de setembro e aí ia casar em janeiro. Então tinha pouquinhos meses pra organizar tudo, programar tudo e tal. Eu falei, não, Deus deu, tá dado, ele vai dar o resto. Né? E aí a gente fez, foi isso. A gente casou dia 25 de janeiro de 2014, lá no Recanto do Sol. Sim. Bem bonito, bem legal, ganhamos o lugar, foi muito maravilhoso. Todos os nossos pupilos da época, que eram discípulos do nosso pequeno grupo, desfilaram conosco como um ato profético de todos os solteiros daquela época casariam. E realmente... Né? Aconteceu. Todos eles estão... A maioria já casou e os que não casaram estão noivos agora ou já estão namorando tem agora. Tem um outro solteiro aí, né? Tem um outro solteiro. Eu acho que... Foi um ato profético e foi muito bom, porque eles todos entraram desfilando lá no casamento lá, e eu falava pra eles, quando vocês vão entrar e cada passo que vocês derem, vocês estão profetizando que o Senhor vai dar um casamento pra vocês. E porque o Senhor tá me abençoando, eu sei qual que é a dor do solteiro. Sim. Né? Então eu pensava muito neles. Eu falava, a vez de vocês vai chegar. Né? E eu queria que eles desfrutassem um pouco. Vocês estão ensaiando para depois vocês chegarem a vez de vocês. E aí eles fizeram isso, eles entraram. E a gente casou, foi muito legal, maravilhoso. Saímos do casamento, eu fui dormir na casa do meu pai, ele foi dormir na casa do pastor. Oxi! Por quê, gente? O nosso na hora da terra prometida do manto do mistério. Era no dia seguinte, pra lua de mel, né? Então, aí eu falei assim, não, vamos dormir aonde? Sim. Porque a casa que a gente comprou ainda não tava as coisas lá. E aí a gente foi pra casa, ele foi pra casa do pastor Silva Júnior Marinete.
Abraço, queridos. E eu fiquei na casa da minha mãe. Uhum. E aí a gente dormiu. No dia seguinte, os pastores levaram a gente pro aeroporto. Uhum. Aí a gente seguiu pra Lua de Mel. Fomos Sim. pro Rio Grande do Sul, né? Pra Gramado. Gramado. E, gente, ilusão o jovem pensar que é igual filme, que é tudo muito Maravilhoso. lindo, legal e funciona bem. Não é assim não, gente. A gente Teve uma Mas dificuldade. teve uma A natureza não se encarrega. Isso, porque todo mundo falava assim, porque todo mundo aconselhava a gente, falava assim, filha, não se preocupe, filho, não se preocupe, a natureza se encarrega de tudo. Mentira! A natureza se encarrega de tudo. E a gente foi com esse negócio, a natureza se encarrega, tá tudo bem, né? Vamos em frente. Chega lá, a natureza não se encarrega de nada, não. A gente tem que saber o que fazer. E a gente não sabia. Mas vocês Os primeiros descobriram, foi difícil, né? Foi. Vocês já relataram que não foi fácil, mas descobriram, o Senhor... Foi a gente que a gente até orou, né? Nossa, muito, gente. Teve algum muita problema? oração. Senhor, tem algum problema em Teve nós? oração, teve diarreia envolvida, porque as pessoas precisam das dicas. Uhum. Não, porque a gente foi pro sul, lá tem muita uva, é tudo de uva. Uhum. É suco de uva, é tudo uva. Uhum. Ninguém Massa. tinha falado pra gente que Esse a é o uva... corte, hein? A lua de mel não tem tanto mel. Ninguém tinha contado pra gente que a uva abre o intestino, né? Uhum. Ninguém sabia. Então a gente chegou lá tudo de uva, suco de uva, tudo de uva. Vamos comer uva. E piriri. No tempo que você tá falando assim, agora é a hora da minha vitória, os dois de piriri. Gente, a situação é difícil. Muito Ajuda bom. o solteiro, meu povo. Mas eu acho que a gente tem que ter, assim, o que nós temos, né? Vocês sempre me aconselham e falam muito abertamente. Acho que a gente tem que ter essa conversa, não trazer isso como um tabu. Isso, tem Né? que falar Conversar, sobre. explicar. Falar, gente, não é tão fácil assim. Então, os casais que estão em Deus há mais tempo, que conhecem pessoas que estão solteiras e vão casar, fale, explique, né? Mulheres falem com as meninas, homens falem com os homens. Fale, você vai encontrar essas dificuldades quando você for pra sua lua de mel. Não vai ser... Minha mãe sempre me falava, filha, não é fácil. Não é assim, porque você tá numa mentalidade que não pode. Daqui a pouco pode tudo, mas pode como, né? A gente não tem que ouvir o que o mundo fala, que você tem que experimentar antes pra saber se é bom. Não é isso. Mas não quer dizer que você vai igual uma novela que você vai deitar e vai falar, ai, tudo maravilhoso. Não é assim, né? Existem incômodos, existem dores e tudo mais, e você vai passar por isso. E glória a Deus, e como tudo na vida, existe o processo, você vai passar por ele, e no final é só vitória, né, igreja? Demorou, mas... Né? Você equilibra as suas expectativas, você já vai com mais tranquilidade. Né? E quanto tempo de casados? 9 anos. 9 anos com essa mulher me atura. João, Jane, eu sei que é indelicado perguntar a idade, mas eu acho que a gente falou no outro podcast sobre solteiros, sobre os 30 a mais, e eu acho que seria muito bom vocês falarem a idade que vocês casaram, porque o povo pensa que tem que casar assim, gente que não pode esperar. Vocês não casaram novos, né? Não. Então, quantos anos vocês casaram? Ele tinha 30 e eu 31, eu acho. Aí, né? tá vendo? Pera aí, Siri tá falando aqui, igreja, não era pra ela falar. Casamos com 30, né? 30 anos, então eu sempre falei pra minha mãe que 30 é a idade do sucesso, mas eu já tô com 31. Não, tudo bem. A década de 30 é a idade do sucesso. É, uma idade madura, né? Sim, é que a gente tem mais certezas, né? E eu creio, né, que os problemas do casamento que todo mundo vai ter, porque num caso aí vai ser feliz pra sempre, você vai casar e vai pro outro nível, vai enfrentar outras dificuldades, né? Mas com mais maturidade. E é o que a gente tem vivido muito hoje. Hoje o jovem primeiro, aos 20, primeiro estuda, vive sua vida e depois vai pensar em casar. Isso não quer dizer que ele tem que ficar se entregando para qualquer um, mas esperar no Senhor, como vocês fizeram. E no tempo certo, eles vão chegar e vão viver e usufruir. Tá aí com vocês, com uma família linda, com o fruto dessa família linda que é o Eliel, que é uma criança cheia do Senhor. Eliel que é o intercessor, igrejas. Já viu uma criança intercessora?
O Eliel tem 3 anos, né? 3 anos. 3 anos. E ele é intercessor. Ele pede pra orar. A Jane manda pra minha mãe várias fotos, assim, e vídeos dele orando. Ele ama a música, ele ama as coisas do Senhor. O Eliel, inclusive, ele foi um canal de muitas pessoas que quiseram ir pra igreja, queriam ir na igreja do Eliel. Né? Verdade. O Eliel, ele é uma bênção. E é fruto de um casamento, de uma obediência, né? De algo do Senhor. Então, assim, eu agradeço vocês por vocês terem derramado o coração de vocês aqui, né? E o Eliel também é um milagre do Senhor, né? Porque eu tinha alguns exames que falavam sobre algumas complicações que poderiam vir em função de uma disfunção hormonal. Ela também tinha, né, um diagnóstico. Um diagnóstico de esterilidade. E vocês não podiam ter filhos. Isso me gerou um medo, tanto que eu fiz até um curso para poder trabalhar essa questão do meu medo da paternidade. Depois desse curso, me senti assim muito assim que o Senhor estava abençoando mesmo. E aí o Senhor nos abençoou com o filho, né? Isso 5 anos depois do casamento. 5 anos depois do casamento. Vocês têm o mesmo tempo dos meus pais. Minha mãe também. Não consegui engravidar. Depois de 5 anos ela orou e eu nasci. E foi bom também esse tempo, né? De preparo, né? Até chegar o bebê e tudo mais, né? Pra vocês se conhecerem, né? O tempo de adaptação. Porque é um aprendizado pro casal. Esse processo até o casamento. E é um outro aprendizado depois que casa. E um aprendizado mais profundo ainda quando chegam os filhos. É tudo um processo. Então você, igreja... Pra que câmera eu olho, gente? Pra mim é pra aqui, né? Você, igreja, que tá aí noivo, namorando e tá querendo, né, um relacionamento, tá pensando no relacionamento, igreja, veja que você vai passar por um processo. Não é nada do dia pra noite. Não é Disney, não é novela, não é série. Não é isso que você tá pensando. O processo em Deus, ele é longo, mas ele também é duradouro. Tem isso. A bênção é perene, né? Ele tem, porque o Senhor, ele prometeu pra gente o quê? Vida eterna. Relacionamento com ele é eterno. Então, as coisas que ele nos dá aqui na Terra, elas não são eternas, mas elas são duradouras. E nós acreditamos que o casamento ele é pra vida toda. Ele é pra vida toda. Não é aceitável no nosso modo de ver, na nossa experiência, é o fim do relacionamento, porque os problemas vão vir, mas aos pés da cruz eles podem ser resolvidos. Existem exceções. A gente sabe que para toda regra existem exceções. Tem existem questões pessoas de que violência. De fato se separam e a gente sabe que cada caso é um caso, mas que a gente entende também que nós devemos acertar muito nas nossas escolhas agora, né? Igual vocês fizeram todo o processo. Tentar fazer as coisas o mais certo possível para que, quando chegar o dia mal, o Senhor cuide. E se chegar ao dia do divórcio, mas que você tenha a plenitude em Deus de saber assim, eu fiz o que a palavra disse, né? Eu tentei até o último, porque tem pessoas que acontecem e a gente sabe, né? Hoje é muito diferente do tempo de antigamente, que as pessoas ficavam num casamento, e quando eu digo infeliz, é um casamento que te oprime. E às vezes tem violência, né? Nesses casos, não. Eu falo assim, no sentido assim, daquela questão assim de um não gostar do que o outro faz, essas coisas menores, assim. Puxa, ela não me entende, nossa, ela é assim, assim. Mas o Senhor, durante o casamento, o Senhor nos moldou muito, né? Eu acho que Deus me tratou em muitas áreas, eu acredito que ela também, né? Mas o Senhor foi nos melhorando de tal forma que nós queremos juntos dividir a vida, né? Sim. Eu acho que isso não tem preço, né? Imagina 2 pessoas que amam a Jesus, firmes em Deus, compromissadas com Ele, construindo a família que é um projeto de Deus. Fechado. Gente, a gente vai finalizar. Foi muito bom, muito obrigada. É sempre muito bom estar com vocês, conversar com vocês e ouvir as histórias de vocês. Eu amo ouvir as histórias de vocês. Muito obrigada por vocês terem se disponibilizado e falado pra gente. Você solteiro, casado, viúvo, divorciado. E essa história de amor serve para todo mundo que há uma esperança em Jesus. E Ele traz. E Deus é poderoso para reconstruir histórias também, exatamente, né? De trazer ali, de mudar tantas coisas. Exatamente, Ele traz. Ele trouxe o bom encontro de vocês.
né? Amém. É isso aí. E falando em encontro, deixa eu já te convidar também para nossa igreja Encontre Igrejas. Você que ficou aqui até o final com a gente, todos os domingos às 10 da manhã, nós temos culto na Coronel Cezefredo Fagundes 904. São os nossos cultos da nossa igreja, onde nós congregamos juntos, a Igreja Cristã Encontro. Venha, você vai ser muito bem recebido. Nós estamos na Zona Norte de São Paulo. E eu quero te mandar um beijo, que você seja restaurado, que essa história, esse testemunho te edifique. Obrigada a vocês dois. Igreja, Deus te abençoe. Muito obrigada por você ter ficado até aqui com a gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até mais.